Hoje vamos falar sobre Gregor Mendel. Foi um biólogo, botânico e austríaco que descobriu as leis da genética que mudaram o rumo da biologia. Ele era filho de camponeses, então ele observava e estudava as plantas. Ele era um monge agostiniano, nascido em 1822, que se interessou por explicar características dos pais transmitidas aos seus descendentes. No caso, a primeira lei de Mendel foi então que todas as características do indivíduo são determinadas por genes, que se segregam, no caso, separam-se durante a formação dos gametas, sendo que assim, pai e mãe transmitem apenas um gene para seus descendentes. Gregor ficou conhecido como pai da genética. Ele fez várias pesquisas sobre a hereditariedade, com ervilhas de chia. Essa leguminosa apresenta várias vantagens, como fácil cultivo, produção de grande quantidade de sementes, ciclo de vida curto, além de características constantes, de fácil identificação. Ele analisou apenas uma característica de cada vez, utilizou apenas plantas de linhagens puras. Como saber se a planta era pura? Para que ele tivesse certeza de qual planta era pura, observou durante 6 gerações, que no caso davam 2 anos. Se durante essa geração as plantas originassem indivíduos diferentes da planta inicial, elas não eram consideradas puras. Mas se ocorresse o contrário e elas originassem descendentes com mesmas características iniciais, eram consideradas puras. Em diversos outros experimentos, Mendel observou características diferentes na planta, como cor da planta, altura, cor da flor, cor da semente, e notou que em todas elas algumas características se sobressaíam. Por exemplo, cada ser vivo é único e possui um par de gene para cada característica. As características hereditárias são herdadas metade do pai e metade da mãe. Os genes são transmitidos através dos genes. E os descendentes herdarão apenas um gene de cada característica de seus pais. Ou seja, para uma determinada característica haverá apenas um gene do par, tanto da mãe quanto do pai. Eu vou falar sobre os fenótipos. O conceito de fenótipo vai mostrar as características, a cor do cabelo, a cor dos olhos. Na verdade, é o que você herdou, tipo, do seu pai tem o olho azul, a sua mãe também, então você também vai ter, digamos, o olho azul, você herdou deles. É uma característica morfológica e a fisiológica, é a parte externa. E já o genótipo é a parte, digamos, interna, ao contrário, que são as características internas, que é a constituição genética do organismo e tal. O genótipo determina o fenótipo sendo, portanto, uma característica fixa do organismo mantida durante toda a vida, que é diferente do fenótipo, que não sofre alterações em contato ao ambiente. Então, o fenótipo você pode adquirir, mas o genótipo você não pode, você já nasce com ele. Eu vou falar sobre heredigramas. Uma forma de descobrir como ocorre a herança de características humanas é elaborar heredigramas ou a árvore genealógica. Esses esquemas apresentam como uma série de símbolos os indivíduos de uma família, indicando o grau de parentesco, o sexo, a geração, as ordens de nascimento, a presença de um caráter afetado por determinada anomalia. Os símbolos são representados no heredigrama são: o quadrado representa o homem, o círculo representa a mulher, os pintados representam a característica, o casamento é uma ligação na horizontal, os filhos do casamento é uma ligação na vertical, e o losango é o sexo indefinido. Neste exemplo, a característica estudada é o lóbulo da orelha, sendo que se ele for aderente, seu genótipo é homozigoto recessivo, e se for solto,
pelo menos um gene é dominante, podendo ser heterozigoto ou homozigoto dominante. Podemos observar, no primeiro casamento, que o indivíduo 1 e o indivíduo 2 são homozigoto recessivo, ou seja, possuem a característica. Sendo assim, irão produzir apenas gametas azinho. Seus filhos, consequentemente, irão possuir essa característica, indivíduo 3 e indivíduo 4. Observando agora o segundo casamento, o indivíduo 3 possui a característica e o 4 não possui. Então, esse tem pelo menos um alelo dominante. Sua filha, consequentemente, é heterozigoto, pois não possui sua característica. Seu pai produz apenas alelos recessivos e sua mãe produz alelos dominantes ou recessivos.